Os meninos estão a postos aqui porque a gente vai falar de um assunto muito masculino. A gente vai falar de procedimentos estéticos para os homens. É, porque os homens também se incomodam, os homens também têm autoestima que precisa estar elevada, os homens também percebem os sinais do envelhecimento, não só as mulheres, não. E para nos ajudar a entender melhor o que é que pode ser feito, como fazer, para que não fique eu diria que ridículo, né? Essa é a palavra que a gente conhece, para que não seja motivo de chacota entre os amigos, já que vocês, homens, gostam muito de implicar uns com os outros, né? A gente recebe ela, que faz um trabalho lindo, com muita delicadeza e sutileza. É cirurgiã dentista, a doutora Fabiola Rodrigues. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Pelo convite. Alegria te receber, viu? Estar aqui. Vamos sentar, doutora. Primeiro, parabéns, que eu vi os seus trabalhos. Eu gosto de olhar tudo, né? Quando eu convido um profissional, eu gosto de saber quem é, o que anda fazendo. E eu vi alguns trabalhos que você fez, inclusive em um querido que a gente conhece muito, que é o Paulinho Salgado, né? Paulinho. E aí, poder falar do trabalho da doutora Fabiola fica mais tranquilo, obviamente. Temos uma prova depois que viva a gente aqui. conhece, prova viva. Mas me conta uma coisa, você viu que eu falei até daquele... não é brincadeira entre os homens, né? Que de repente um debocha do outro e fala, o que você fez e tal, e tira sarro. Quais são os principais cuidados que um homem precisa ter na hora de decidir fazer uma harmonização facial? A primeira coisa é buscar um profissional que esteja qualificado, que seja apto a realizar o procedimento. Acho que é a primeira coisa. Como você disse, você foi olhar minhas redes sociais, né? Então, para entender um pouquinho mais, saber se ele realmente pode fazer o procedimento. E segundo, ele tem que entender por que ele está buscando isso. Quando o paciente senta na minha cadeira, eu não vou olhar para ele e vou falar, você precisa de um preenchimento aqui e aqui para eu deixar mais alinhado. Não, eu preciso entender o que faz ele buscar, porque muitas vezes ele está buscando se sentir melhor, mas como? O homem, quando ele chega, é difícil da mulher, a mulher já sabe, eu quero um pé de galinha, melhorar o pé de galinha, quero rejuvenescer. O homem, ele senta e fala, eu quero me sentir melhor. Então é nesse momento que eu tenho que entender o que fez ele chegar ao meu consultório. Então eu vou entender se ele quer parecer passar mais credibilidade, mais autoridade no trabalho dele, se ele é uma pessoa que busca melhorar o aspecto de cansaço, né? Então eu tenho que primeiro entender. Depois que eu entendo isso, eu vou elaborar um plano de tratamento de acordo com o que ele busca. Então a harmonização, ela vai além de só injetar produtos de maneira aleatória ou padronizada. Eu tenho que entender o visagismo. O visagismo, ele vai muito da personalidade da pessoa. Então, um exemplo, um homem que trabalha no ambiente corporativo, que precisa passar mais autoridade, eu tenho que, além de fazer um rejuvenescimento, trabalhar as linhas e deixar ele mais marcado, porque um rosto que tem linhas mais marcadas passam mais autoridade. Então, se ele quer mais autoridade, eu tenho que marcar esse rosto dele. Olha, que interessante. Exatamente. Existe isso, porque as nossas feições comunicam um tanto da nossa personalidade. Isso é o visagismo facial. Então, a gente olha o paciente como um todo e não só como pontos para ajustar e alinhar. Maravilha. Outro ponto, pacientes que estão buscando melhorar o aspecto de cansaço. Então, eu vou trabalhar de uma forma mais natural. O maior medo do paciente masculino é ficar exagerado, virar a chacota dos amigos, né? Porque ainda existe um pouco daquele tabu, né, Cláudia? Procedimento estético é coisa de mulher. Com as redes sociais, isso vem mudando bastante. Então, a gente consegue mudar a cabeça do paciente e mostrar para ele que é possível entregar resultados naturais sem que, às vezes, as pessoas percebam que ela fez algum procedimento, que é o caso, né, do nosso querido Paulinho, Mas o Paulinho, ele quis falar para todo mundo. No dia que ele fez, ele falou, olha, ontem eu fiz, e aí ele já quis mostrar. Já quis mostrar. Né? Ele gosta. Eu tenho, inclusive, fotos de antes e depois do Paulinho. Vamos colocar as fotos de antes e depois aqui, para a gente ir conferindo também. E você que é homem, começar a entender um pouco melhor. Porque não é necessário ficar convivendo com algo que te incomoda, né? Exatamente. Então tá aqui o antes e o depois do Paulinho. Isso foi, não é no mesmo dia.
dia, né? Não, porque aqui a gente já tinha o resultado do Botox, né? Que a gente relaxou um pouco a musculatura, melhorou os pezinhos de galinha. Ele tinha uma queixa que era essa linha aqui, né? Que marcava muito também. E ele queria tirar o aspecto de cansado, porque qual foi a queixa dele? Ele falou, na verdade eu não me queixo de nada, mas eu gostaria de dar um glow sem, né, muito exagero. Por quê? É um cuidado que a gente tem que ter. Ele é uma pessoa pública, ele trabalha com o rosto. Então, primeiro, eu não posso tirar os traços naturais dele. Eu não posso deixar ele sem expressões, porque ele precisa se expressar, né? Então, esse foi um cuidado que a gente tomou. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas para te fazer em relação até ao trabalho feito no Paulinho. Mas eu queria... Produção, pega para mim, por favor, o microfone de mão. Não no Paulinho. Primeiro eu quero fazer outra coisa. Cadê a produção? Pega para mim um microfone de mão. Eu acho que não tem ninguém aqui. Eu acho que as meninas deram uma escapada, né, Carlinhos? Sumiram por aqui. Mas dá o microfone pro Carlinhos, por favor. Mostra o Carlinhos aí para mim. Porque assim, a gente tem... Eu penso que a doutora falou bem, eu também pensei nisso na minha abertura. Eu acho que a primeira preocupação que os homens têm porque todos, claro, que querem ficar melhores, mais jovens, com um rosto mais descansado, né? Mas tem a preocupação com a chacota masculina. Olhando o antes e o depois do Paulinho, é nítido que ele melhorou, né? Parece que descansou, voltou no tempo, de uma forma muito sutil. Carlinhos, eu quero que você seja bem sincero. Se você que viu, você notou, tipo assim, nossa, o que o Paulinho fez? Que esquisito ou não? Eu acabei de comentar com o Paulinho. Falei, nossa, Paulinho, eu também quero fazer esse procedimento, né? Tirar... Tinha acabado de falar pra ele que ficou muito legal. Que diferença. Não foi uma coisa que faria, que daria motivo pra brincadeira, pra chacota, nem falou nada? Assim, será que não é maquiagem e tal? Daí a gente começou a mexer. Porque vocês no dia a dia nem perceberam. Nossa, mas que percebendo diferença. agora, né? Olhando a foto do antes e depois. É isso que eu queria mostrar, porque às vezes vocês, homens, ficam meio... Sim, nossa, muito legal, né? Tirar, deixar bem... Mas dá um medo de, tipo, eu vou fazer, vou chegar no trabalho e vai todo mundo tirar sarro da minha cara, né? Eu não ligo pra essas coisas. Sim, mas você pode não ligar, mas se fosse ficar muito esquisito, você ia ficar incomodado. Pode ser que sim. Tem que ser sutil. Agora, deixa eu falar com o Paulinho, depois vou falar com a doutora Fabiola. Aí, Paulinho, você teve essa preocupação? Você trabalha no vídeo. E se ficasse esquisito? Na verdade, Cláudio, foi o seguinte, quando eu decidi fazer com a doutora Fabiola, ela participa bastante, ela e o doutor Thales, do Bendita Hora. E nós ficamos muito amigos, e aí começou aquela conversa, vamos fazer. Eu sempre brinco, porque eu nunca fiz nada, gente, nunca. Eu sou super desleixado, sou honesto pra você. Agora eu tô até fazendo aqui, ao vivo, você tá vendo, tô passando agora outro. Mas eu nunca fiz. Aí eu comecei a ver que eles, na clínica deles, eles fazem um trabalho assim, muitas pessoas vão lá com problemas de procedimento que fizeram em locais errados. E aí eles consertam isso tudo. Eu falei, pô, se eles consertam, eu não vou errar em mim, concorda? Então eu fui ganhando confiança, aí ela fez assim, vamos marcar, Paulinho? Eu falei, vamos. Sexta-feira tá marcada a consulta. Aí eu fui. Mas assim, eu fiquei com medo, sou honesto. Doeu muito? Não doeu nada. Não, realmente, nada? Nada. Se eu A disser, picadinha do anestésico deve ter não, doído. anestésico eu já tô acostumado. Eu sou daquele que você sabe que eu dou injeção em todo mundo, né, Cláudio? Então eu não tenho problema com injeção, mas não doeu. Agora, assim, por exemplo, durante o procedimento, quando ela vai fazendo, você fica vendo as agulhas, são meio grandinhas e tal, você fica meio assim ali na hora, mas também não dói nada, você sente. Quando eu saí, eu não tava nem inchado. Quando eu saí, o resultado já depois deu uma inchadinha e tal. Eu tive, acho que um pontinho, né, doutor, que ficou escurinho, assim, como é que fala? Não sei se... É o hematoma, mas o resto foi super tranquilo. E depois de 15 dias eu fiz o meu vídeo nas minhas redes sociais, que se você quiser conferir, é Paulinho_Salgado, tá lá. Porque aí o que aconteceu? Eu observei que o resultado foi muito expressivo depois de 15 dias. Muito jóia. Agora vamos entender um pouquinho o que é o quê, né? Porque quando a gente vê uma mulher que faz procedimentos, se ela faz em exagero, a gente também fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa fez? Que bizarro que ficou. Mas a gente tem que entender o que é cada coisa, o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito, né? Então vamos lá, você falou que aplicou a toxina botulínica. Para que serve a toxina botulínica nos homens? Certo. A toxina botulínica, para quem não conhece, é o famoso Botox. Botox é o nome comercial. Então, a toxina botulínica, no caso do Paulinho, a gente ajustou para melhorar essas rugas dinâmicas, que são as rugas do movimento.
Quando a gente aplica essa toxina, o músculo vai relaxar e, consequentemente, a gente vai ter uma melhora no aspecto das linhas mais finas. Pé de galinha, aquela ruguinha que marca quando a gente faz cara de brava, quando levanta a sobrancelha. Só que com cuidado, como eu disse, sem tirar as expressões do paciente. Então, Isso é importante, ainda mais quem trabalha, por exemplo, com vendas, que tem que fazer, né, as caretas, e aí não pode tirar mesmo a sim, expressão. tem pacientes que perguntam, que querem, não, eu quero ficar travadíssima. Dá para fazer, não fica tão natural, mas dá para fazer. Tudo é ajustado durante a consulta. Tá. Aí depois do Botox, que foi feito? Realizamos preenchimentos em pontos estratégicos. Agora que é mais fácil explicando para vocês notarem. Ele estava com um aspecto mais de cansado, então a sua olheira estava um pouquinho mais profunda. O malar, que é essa bochechinha, também já estava perdendo um pouco da sustentação, porque no processo do envelhecimento, o que acontece? Nós temos reabsorção óssea, não é só perda de colágeno, como todo mundo pensa. Reabsorção óssea, reabsorção dos coxins, que são as gordurinhas que sustentam, que preenchem o nosso rosto, e o movimento muscular. Então, ajustamos ao movimento muscular com a toxina botulínica e fizemos preenchimentos estratégicos no malar, preenchimento de olheira, um pouquinho do bigode chinês, aqui nessa linha da marionete que fazia uma sombrinha, e melhoramos um pouco o contorno da mandíbula de maneira muito natural, não para deixar muito quadrado, muito pesado, porque o que pensava, antigamente se pensava que a harmonização facial era só quadralizar a mandíbula, aquele rosto pesado, todo mundo saindo da mesma forminha com aquela mandíbula quadrada, né? Mas a gente consegue fazer isso de maneira natural, para deixar um aspecto mais rejuvenescido. Então, foram esses os procedimentos. E teve um também que foi um detalhezinho importante, que é essa ruguinha aqui que marcava com muita força e já estava vincada. E o que dá para fazer com essa Então, ruguinha? só o Botox nesse ponto, quando já vincou, virou uma ruga estática, eu já não consigo solucionar 100%. Então, eu tenho que preencher essa ruga, mas com um material seguro, que no caso dele foi o fio de PDO, que é um fio reabsorvível. Ele vai ter um efeito preenchedor e também de estímulo de colágeno a longo prazo, tá? Alguns profissionais preferem preencher essa região, só que essa região é uma região que a gente chama de risco para preenchimento. É isso que eu ia te perguntar, porque essa região pode inclusive causar cegueira no preenchimento permanente, com ácido hialurônico, exatamente. Então hoje existem uma gama de produtos e procedimentos muito mais seguros do que o preenchimento. Então o fio de PDO pode ser aplicado aqui? Pode, com total Adorei seguridade. saber isso, que eu também tenho uma marquinha aqui que me incomoda, tá vendo? Sim, a gente consegue melhorar, porque Você só tem o Botox, também? a Então, gente... fio de PDO. Fio de PDO é a melhor escolha, porque além de fazer o preenchimento, o bioestímulo de colágeno, ele também faz uma miomodulação, que é isso, ele vai regular a sua força muscular. Então eu tenho um efeito 3 em 1 com muita segurança. Que joia, gostei. Vem cá, Carlinhos, já que a gente mostrou o Carlinhos, mostra lá o Carlinhos, pode ficar aí se quiser, mas vamos lá. O que daria para fazer no Carlinhos, doutora Fabiola? O que você faria nele? Fecha bonitinho, Henrique. Não, estão falando que ele tem que nascer de novo, gente. Não é verdade. Carlinhos tem fã-clube aqui no nosso Vida Melhor. A gente dá jeito para tudo. Olha lá. Bom, ele tem uma pele boa, mas eu faria uma aplicação de Botox nessa região de terço superior para suavizar essas linhas de expressões que os homens têm mais na testa, na glabela e nos pezinhos de galinha. Faria uma sustentação um pouquinho na olheira também, bigode chinês para dar uma suavizada e melhoraria um pouco o contorno da mandíbula, colocando um pouco de preenchimento aqui nessa região que a gente chama de pré-jaws, para deixar a mandíbula um pouquinho mais marcadinha, porque é uma coisa mais, deixa o rosto um pouco mais masculino, mais forte, com mais imponência. Bom, ele tem 55 anos e já não parece. Se fizesse tudo isso, ia ficar parecendo 35. Aí é covardia, né? Não é, não? Aí é covardia, né, Ana? A Ana, esposa do Carlinhos, deve estar assistindo. Você viu? Bom, tá joia. A gente vai continuar a nossa conversa já. Vou abrir para as perguntas. Vou deixar vocês perguntarem à vontade. Homens e mulheres, aproveitem. Doutora Fabiola está aqui para nos ajudar a entender o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito. Eu volto em alguns minutinhos. Você vê, né? Peraí. Aqui o preenchimento com ácido hialurônico, você já entendeu que não pode fazer, né? Sabe que eu tenho uma dermatologista que fala assim, nunca deixa ninguém fazer isso em você. Porque é perigoso.
pode causar cegueira pro resto da vida. Mas agora o fio de PDO a gente aprendeu que dá para fazer. Tá aqui com a doutora Fabíola e com as perguntas. Você que tem alguma dúvida, fica à vontade para perguntar lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, tá? Vida Melhor Oficial. Ainda não postamos a foto do dia, mas depois eu posto pra gente fazer aquele nosso correio elegante, mandar um beijo para vocês que estão aí acompanhando o programa, às vezes de aniversário, querendo mandar um carinho para alguém. O Natan Santos pergunta o seguinte: boa tarde. Além da harmonização, o que mais ajuda a recuperar a firmeza do rosto e o aspecto mais jovem? Tenho 62 anos. Ótima pergunta. O primeiro procedimento de eleição é o bioestimulador de colágeno. Primeiro, porque ele não muda em nada as características naturais da pessoa. O bioestimulador de colágeno, ele vai ajudar atuando a ativar a nossa célula produtora de colágeno. Por quê, Cláudia? Muitas pessoas pensam que a partir dos 30, 40 anos é quando a gente começa a ter uma diminuição do colágeno, mas não é, a partir dos 25 anos, tá? É triste, eu sei. Mas enquanto a gente for estimulando, a gente tá ali. Exato. Então, a nossa célula produtora de colágeno, ela começa a ficar preguiçosa depois de uns anos. Então, a gente vai injetar essa substância na nossa pele e vai fazer com que esse fibroblasto produza mais colágeno. Então, tem bioestimuladores de colágeno que chegam a produzir até 600 vezes mais colágeno naturalmente. Então, a gente aplica essa substância e a partir dos 30, 60 dias, essa pele vai se renovando, ela vai ficando mais firme, você sente que ela está mais coladinha no rosto, você tem um lifting facial e esse procedimento é totalmente gradual. Para quem não gosta que as pessoas percebam que fez algum procedimento, o bioestimulador de colágeno ele é a porta de entrada para isso. E a gente deve fazer de quanto em quanto tempo? Depende muito da idade, depende muito do grau de flacidez. Se o paciente já tem um grau de pitose, de queda de pele muito flácido, eu recomendo fazer pelo menos 2 a 3 sessões com intervalo mínimo de 3 sessões, de 30 dias. A partir desse intervalo que eu já consegui melhorar a firmeza do paciente, eu recomendo pelo menos uma sessão por ano. Uma sessão Legal. por ano. Próxima. Boa tarde. Sempre tive o rosto mais fino, mas com o tempo ele foi ficando mais arredondado. A harmonização facial pode ajudar a voltar um pouco à forma de antes? Gente, lembrando que as mulheres também podem participar, porque a doutora Fabíola está falando de harmonização masculina, mas ela também faz harmonização feminina, tá? Sim, com certeza pode ajudar. Primeiro a gente tem que avaliar por que esse rosto foi ficando mais redondo. É por um excesso de força muscular, que aí a gente teria que ajustar com a aplicação de botox para relaxar essa musculatura, não só do terço superior, mas também aqui do pescoço e da musculatura que puxa o nosso rosto para baixo. Se for por um ganho de peso, então a gente tem que pensar em fazer uma diminuição desse peso do rosto. E como a gente pode fazer isso? Com a cirurgia de bichectomia, que é quando a gente remove uma bolinha de gordura que fica internamente na nossa bochecha e deixando o rosto mais marcado. E com isso, um próximo passo é a gente fazer preenchimentos estratégicos na mandíbula para marcar. Então, eu marco mais essa região, diminuo essa profundidade e preencho, deixando essa linha mais marcada, mais angulada e mais evidente. Agora, isso não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Por isso que é importante uma avaliação individual, porque tem pacientes que só com uma toxina botulínica, com botox, eu consigo melhorar. Só com a bichectomia eu consigo melhorar. Tem pacientes que só com o preenchimento eu consigo melhorar. Tem paciente que não pode fazer bichectomia, por exemplo? Porque eu já vi um Instagram que só mostra coisas horríveis de bichectomia. Sim. A bichectomia, ela é um procedimento maravilhoso quando bem indicado. Então, se uma paciente, por exemplo, eu tenho um perfil mais magro, já tenho uns ângulos marcados, se eu fizer uma bichectomia, eu vou sim ficar com o rosto um pouquinho mais cadavérico, né? Isso acaba envelhecendo. Então, eu sou uma pessoa que tenho contraindicação para fazer bichectomia. Então, essa expressão, né, que as pessoas... A harmonização facial, ela, na verdade, não é para deixar todo mundo igual. Exatamente. Então, essa expressão... na verdade, eu não gosto nem de usar muito esse termo harmonização facial. Ele vem caindo em desuso faz uns 2 anos para cá, porque as pessoas associaram a mandíbula quadrada, rostos artificiais. A harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos que vai avaliar quais são as suas proporções, qual é a sua personalidade, e aí sim eu faço procedimentos em pontos estratégicos para deixar o seu rosto mais harmônico. Perfeito. Tem uma imagem que estava aqui na tela, vou pedir para a produção voltar com essa imagem que chama muito a minha atenção. Porque nesse caso, esse paciente que ficou infinitamente melhor, mudou muito. Muito. É outra pessoa.
ele queria ficar realmente diferente? Sim, porque ele trabalha, o trabalho dele é um trabalho onde ele tem que ter muita autoridade. E ele tinha um rosto mais redondo, mais pesado e mais infantil. Então, quando a gente compara o antes e depois, qual é a imagem que te passa? Quem passa mais autoridade para você? Com certeza o de camisa vermelha, Vinho. Exatamente. Né? Que parece outra pessoa. E foi um processo, não foi da noite para o dia, Cláudia. Foi realizado alguns procedimentos. Primeiro passo, diminuir o peso do rosto, bichectomia. Segundo passo, projetar esse queixo dele para frente, porque o queixo, se você olha, ele tinha uma proporção muito anterior se comparado com o nariz. E como é que você projeta esse queixo? Com um preenchimento com ácido hialurônico. Então eu faço um planejamento para trazer esse queixo mais para frente, um pouco mais para baixo e angulo em pontos estratégicos para quadralizar o rosto dele também. A harmonização, Cláudia, eu costumo falar que é como se fosse uma maquiagem definitiva, é um jogo de luzes. Então a gente coloca preenchimento em pontos estratégicos. Ele emagreceu? Ele perdeu sim um pouco de peso, mas não tanto, Cláudia, não tanto. Aí, como é que você fez assim, esse contorno da mandíbula? Isso é impressionante, né, gente? Que ele não tinha contorno. Ele não tinha nada, então ele tinha uma estrutura óssea deficiente e ele tinha um peso de gordura na face. Primeira coisa, tirar o peso com a bichectomia. Segundo passo, toxina botulínica também para abrir um pouco o olhar, relaxar essa musculatura. E depois fizemos preenchimento no malar, olheira, bigode chinês, mento e na linha da mandíbula. Impressionante. Aí, quanto tempo demorou, assim, da primeira visita até finalizar todo o processo? A bichectomia levou mais ou menos um ano mais ou menos para ele começar a criar, porque ele tinha muito receio. Ele tinha muito medo de ficar artificial, Mas né? ele começou pela bichectomia? Primeiro procedimento, bichectomia. Tá. Depois ele foi fazendo preenchimentos no mento. Cada vez dizendo ele foi assim, melhorar. Dali pra cá, qual foi o espaço de tempo? É que ele começou muito cedo e demorou um pouquinho para ele voltar. Mas aqui, uns 2 anos. Tá, é legal 2 isso, anos. que seja assim, Sim. né, bem devagar, para que as pessoas não se assustem, porque quem conheceu esse antes, depois vai falar, meu Deus do céu, quem é? Não conheço, né? Exatamente. É que a gente foi conquistando ele aos poucos. Muito jóia, Ele era amei. muito assim, né? Então tinha Não é aquela legal? ideia, né? Muito bom. Mas deixa eu ver mais perguntas. Olha, o Magno diz, tenho 64 anos, meu rosto tem marcas de expressão fortes, até mesmo devido a doenças. Hoje estou ótimo, meu rosto é bem magro. Posso passar pela harmonização facial? Com certeza. Pode. Tem alguma contraindicação, já que ele falou que ele teve doenças? É preciso investigar o histórico dele, né? Então, se é um paciente que tem doenças autoimunes que estão ativas, é uma contraindicação. Pacientes que passaram por um processo de câncer, que estão em tratamento, então, pelo menos 1 ano após quimioterapia e tudo isso, a gente tem que esperar um pouquinho. Eu tenho que investigar por que ele perdeu tanto peso, né? E digo mais, Cláudia, essa perda de peso, não sei se vocês estão acompanhando essa onda do Ozempic, as pessoas emagrecendo. Então, a gente está recebendo muitos pacientes com essa queixa de que emagreceu e o rosto caiu. E aí a gente entra com procedimentos de reestruturação. É impressionante como cai, né, gente? Às vezes você olha e fala, tá bem, emagreceu, mas quando você vai ver, a pessoa fica muito abatida, muito envelhecida, sim. né? A gente tem até um termo que a gente chama de Ozempic Face. Né? Então o Ozempic vai vir com força ainda mais esse ano. Porque né? foi liberado, o né? Monjaro, Não sei se é a patente cai ano que vem, já tem genéricos prontos para ser lançados no dia seguinte e o Monjaro também agora já começou. Então. Bom, doutora, fiz um preenchimento de olheira que deu errado. Um olho está mais inchado que o outro. O que posso fazer? É possível reverter? Você responde já. Daqui a 2 minutinhos, tá bom? Ou assim, né? Mais fresquinho. Vamos lá, doutora Fabiola. Mais perguntas, tá bom? Olha, a do Magno a gente já fez ou não? Não, a gente já fez. É a próxima. Que alguém disse que fez uma harmonização e deu errado. Um olho ficou mais inchado que o outro. É possível reverter? É totalmente reversível quando a gente trabalha com ácido hialurônico. Existe uma enzima que se chama hialuronidase, que nós aplicamos e no mesmo instante a gente já consegue dissolver. Né? A olheira é um procedimento que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer esse preenchimento, porque o ácido hialurônico, ele ama água, ele adora absorver água, e essa região nós já sabemos, sim, é perto dos canais lacrimais. Então, se nós aplicamos muito produto e queremos preencher a olheira
toda de uma vez, a gente acaba bloqueando os canais de drenagem e a pessoa fica com bolsa. Mas fica tranquila que é muito tranquilo de se resolver. Resolve. Agora é interessante também a gente falar uma coisa. As pessoas ficam muito encanadas com as assimetrias. Mas a gente é assimétrico Todos mesmo, né? Então a gente somos. tem que entender isso. Se ficar olhando para sua assimetria, que é coisa que na maioria das vezes só você percebe, você vai ficar doido. Fica doido e não fica natural. Não fica natural. É praticamente impossível deixar um rosto 100% assimétrico. Impossível. Então, a gente tem que se acostumar que nós, com a harmonização facial, a gente vai deixar melhor do que estava antes. É um processo de construção. Agora, simetria 100% é muito difícil. Só boneca Barbie, gente. Boneca Barbie. Olha. Jorge Pereira quer saber se a harmonização pode ser feita em qualquer idade. Qualquer idade, qualquer idade. Lógico que a gente tem que começar, a gente tem um limite ali a partir dos 18, 21 anos, por quê? A nossa musculatura, a nossa estrutura óssea ainda está em desenvolvimento. E a toxina e o botox, a toxina e o preenchimento, eles podem alterar um pouco, interferir nesse amadurecimento do organismo. Então, é importante, pelo menos a partir dos 18 anos ali, dar essa... E é verdade que a toxina botulínica, o botox, cria resistência? Se você não respeita o intervalo entre as sessões, se você aplica muita toxina, né, uma quantidade muito grande de toxina, existe aí dizendo que um efeito vacina, né? Não é cientificamente comprovado que isso existe, porém existem muitos casos que pacientes desenvolvem. É muito raro, mas pode acontecer. Então, respeitando o intervalo mínimo de 3 meses entre as aplicações, tá tudo certo. Você percebe isso nas suas pacientes, que está durando cada vez menos? Na verdade, é o contrário. Eu nunca tive um caso de paciente que dura menos. Se é uma paciente que se cuida, que faz um skincare, que está ali passando protetor, tomando água, o músculo ele vai enfraquecendo com o passar do tempo e a toxina dura cada vez mais. Ó, que legal. Cada vez mais. Próxima pergunta. Obrigada, Jorge. Maria Clara, olá, tudo bem? A harmonização facial pode ajudar a suavizar as marcas de expressão, mesmo quando elas já estão fixas? Sim, foi o caso que eu falei dos fios. O Botox ele vai tratar e prevenir aquela ruga do movimento. Uma vez que essa ruga já está vincada na sua pele, não é o fim do mundo, tá? Aí a gente entra com procedimentos para melhorar a espessura dérmica, como os fios de PDO, que são super seguros, não tem contraindicação, pode ser feito em qualquer parte do rosto e do corpo. E também produtos que fazem uma estimulação dérmica, como o NCTF, bioestimuladores específicos para essas linhas finas. O que é PDO, doutora? Todo mundo fala PDO. fio de PDO. O que é PDO? É polidioxanona. É aquele fio que o médico usa para fazer aquela sutura interna que vai ser reabsorvível. Então Com é o um fio tempo- que você vai colocar ali e ele vai sumir depois do tempo. Exatamente. Esse processo de reabsorção faz com que, no lugar onde estava aquele fio, ele começa a formar um cordão de colágeno em volta daquele fio, o fio é reabsorvido e aquele cordão de colágeno fica ali mantendo o resultado. Então, ele é um procedimento que, se você for pensar, ele é para sempre, né? Porque o cordão de colágeno que se formou não se desfaz mais. Então, ele começa a ser reabsorvido a partir dos 5, 6 meses. Você vê uma melhora gradativa a partir do segundo, terceiro, quarto, do pico, que são 6 meses, você vê um uau assim na sua pele e ele fica ali por 1 ano, meio, 2 anos estimulando o colágeno. Olha que legal. A gente tem a sensação de que fio vai puxar e pendurar. Puxa daqui, gruda dali e faz assim. Não é Sim, isso, então? Também, porque existem vários formatos. Todo fio estimula colágeno, mas tem o fio que tem um efeito preenchedor, que ele é mais grossinho, ele vem uma quantidade maior na cânula, e tem o fio espiculado, o fio de tração, né, o fio de garrinha. Tem também isso, que dá para puxar, levantar. Sim, exatamente. Então, a gente insere ele em um ponto onde a paciente quer aquele lifting facial, levantar a sobrancelha, e aquela garrinha ela vai ancorar na sua pele e vai manter esse lifting. O lifting, com o tempo, vai ceder, gente. Todo procedimento, o ideal é que ele mude, que ele seja reabsorvido, né? Só que depois aquele cordão de colágeno vai ser formado e você vai ter um segundo lifting. Então, você não perde esse efeito. Ok. Próxima pergunta é do Roberto. Se eu fizer a harmonização facial, preciso tomar algum cuidado especial depois? Depende do procedimento. O botox e o preenchimento, a gente pede para não fazer atividade física e não ingerir bebidas alcoólicas nos próximos 24, 48 horas por risco de edema, por risco do paciente ter alguma reação. Fora isso, é vida normal.
Já um procedimento de fio DPDO especulado das garrinhas, você entende que eu inseri um produto ali que tem umas garras e ele vai tracionar a sua pele. Então, se eu faço muito movimento, muita risada, atividade física, no pós, eu vou acabar perdendo um pouco esse lifting, tá? Então, eu peço que o paciente, que pelo menos uma semana, ele fique sem treinar e sem fazer movimentos muito bruscos. Nada de ir no stand-up comedy depois que faz vídeo PDO, então você não pode ficar dando risada. Nada de crossfit, né? Tranquilo. Maravilha. Sebastião pergunta se o procedimento é o mesmo para homens e mulheres. Quais são as diferenças? Sim, é o mesmo para homem e para mulher, porém com alguns pontos. Como eu disse lá no começo, a mulher, ela tem que ter uma delicadeza no rosto. Então, o que eu vou buscar na mulher na harmonização facial? Projetar um pouquinho esse efeito blush, eu consigo deixar o queixo mais delicado, um lábio mais marcado. Para o homem, eu já não posso desenhar muito um lábio. Eu já tenho que deixar a mandíbula mais quadrada, essa região um pouquinho mais fundinha. Eu não posso levantar muito a sobrancelha de um homem, né? Então, para o homem eu preciso de ângulos mais marcantes, de linhas mais marcantes. E para a mulher eu preciso de coisas mais suaves, mais sutis, um lábio mais carnudinho. Essa é a diferença, mas o procedimento é o mesmo. Perfeito. Olha, conversei com a doutora Fabíola Rodrigues, deu para entender bem aí, né, o que é que os homens estão fazendo, o que é que eles podem fazer. Muito obrigada, foi muito esclarecedora essa nossa conversa. Você deve segui-la lá no Instagram, DRA Fabíola Rodrigues, DRA Fabíola Rodrigues _, tá aí escrito no vídeo. E o WhatsApp, se você quiser marcar uma avaliação, é o 119-9532-6883, é Clínica Rejuve. Rejuve. 119-9532-6883. Isso. Muito obrigada, Eu que agradeço conhecer pelo convite. Ai, prendi de novo meu pé no vestido. Tem muito tecido aqui, gente. Tem muito tecido. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, Até viu?